Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você e sua família estejam muito bem. E, aliás, esse é o tema de hoje. Nós vamos estudar sobre a família, sobre o matrimônio e a família. E vamos entender juntos o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto para cada um de nós. Por isso, eu lhe convido neste momento a fechar os olhos aí de onde você estiver e nos acompanhar em oração, para que Deus possa falar com cada um de nós através da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez prontos para ouvir da tua palavra. Por isso nós suplicamos humildemente que envie o teu Espírito Santo para estar aqui conosco e que a tua mensagem alcance cada um dos nossos corações. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A família pode representar um lugar de grande felicidade, mas pode também, por outro lado, ser um lugar de terrível sofrimento. O lar foi criado para ser um local onde os princípios cristãos sejam colocados em prática, mas nós sabemos também que nem sempre isso acontece. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos juntos entender que existem duas grandes instituições que Deus criou e deu de presente para a família humana. O primeiro deles é o sábado, e você estudou recentemente nesta mesma série sobre o sábado, e a segunda grande instituição criada por Deus, dada ao ser humano, é o casamento, é a família. E é sobre este segundo item que nós hoje vamos estudar um pouquinho mais, mas o nosso foco hoje do nosso estudo é matrimônio e família. Por isso eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, logo no seu primeiro capítulo. Se vamos falar da origem das famílias, do casamento, nós precisamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. E você pode aí, na sua casa, abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler então o capítulo 1, versículos 26 e 27. Me acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Encontrou, né? A minha Bíblia diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, esse texto descreve a criação divina da raça humana. Gênesis capítulo 1, especialmente esses textos que você leu aqui junto comigo, o verso 26 e o verso 27. E veja, homens e mulheres foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, fica claro que não há predileção de Deus por um gênero ou por outro. Ambos foram criados à imagem do seu amoroso Criador. Obviamente que homens e mulheres possuem características diferentes, características físicas, inclusive. Agora, essas diferenças se complementam. Agora, o que não muda é a certeza de que no tocante ao valor que temos diante de Deus, homens e mulheres são iguais. Não há predileção de Deus por um gênero ou outro, né? Nós lemos aqui, criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher o criou, ou seja, homens e mulheres, ambos são feitos à imagem e à semelhança de Deus. E o que me chama a atenção, sabe, é que ainda que tenham características físicas diferentes, isso é bastante óbvio, nós podemos observar, cada um deles, homem e mulher, tem algo que complementa o outro. Então, ambos, portanto, são essenciais. O homem e a mulher, ambos criados à imagem de Deus, e ambos complementam um ao outro. Agora eu quero chamar a atenção para você ao capítulo 2 do livro de Gênesis. Se a sua Bíblia já está aí aberta, você está bem pertinho do capítulo 2. Capítulo 2, nesse capítulo do Gênesis, a gente vai poder compreender um pouco melhor dessa questão. E eu quero te chamar a atenção no verso 18. Vamos lá, venha comigo até o verso 18.
Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: E disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só que interessante, né? O Senhor fez ao homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que estivesse sempre bem pertinho dele, bem juntinho dele. É isso que diz a Bíblia. Ou seja, Deus, ao olhar o homem, ele vê que a criação não está completa. Para que tudo fosse perfeito, para que ele pudesse olhar para a sua criação e ver que agora sim está finalizada, estava faltando outra pessoa, a mulher. Eu preciso dar algo ao homem, porque não é bom que ele esteja só. E sabe, eu fico imaginando Adão. A Bíblia diz que Adão foi criado primeiro e Deus lhe deu a incumbência de dar nome aos animais. E Adão rapidamente notou que apenas ele não tinha alguém da sua espécie para compartilhar os dias no jardim do Éden. Então a Bíblia diz que Deus traz à vida a mulher, a companheira do homem, de Adão, e nesse caso estamos falando de Eva. Deus foi o primeiro celebrante de um casamento. A Bíblia diz que Deus abençoa essa união. Então veja como o casamento, como o matrimônio é importante, celebrado pelo próprio Deus. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus. Imagine só quantas bênçãos Adão e Eva não receberam ao ter a certeza de que Deus estava com eles nessa união. Agora, ainda no capítulo 2, quando nós vamos aqui para o versículo 24, nós vamos começar a entender algumas características do casamento, e que são muito importantes, não só para Adão, para Eva lá atrás, para nós nos dias de hoje. Capítulo 2, verso 24, olha só o que esse texto vai nos dizer agora. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gente, olha que interessante isso, hein? Prestou atenção? Olha que interessante. O verso 24 do capítulo 2 nos mostra que o casamento ele é um ato decisivo de separação e também de união. Como assim? Como o casamento pode ser um ato de separação por um lado, mas de união pelo outro? E nós vamos entender melhor, prestando atenção nesse verso que é curto, mas que é muito importante, que nós lemos agora. Gênesis capítulo 2, verso 24. Então olha só, veja o que diz a primeira frase. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher. Para que uma nova família seja constituída, o homem e também a mulher, eles deixam a sua família original. É por isso que o casamento é um ato de separação. É a separação do homem da sua família original, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E a mulher faz a mesma coisa. Deixa a sua família original, a sua casa, para que os dois possam se unir em casamento. Agora preste atenção que quando nós falamos de um ato de separação, de deixar a sua casa para formar uma nova família, nós não estamos dizendo que o homem ou a mulher, o noivo, a noiva, marido e mulher, devem esquecer completamente a sua família, os seus pais, os seus irmãos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Apenas aqui fica o conselho de que quando você inicia uma nova família, essa agora é a sua prioridade. A sua esposa, ou então o seu marido, você continua amando e respeitando os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, mas a partir de agora você está constituindo uma nova família. Por isso que a Bíblia fala assim: deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, porque esses dois juntos agora estão constituindo uma nova família. Quando a gente segue a leitura do texto, do verso 24, depois de deixar o homem e a mulher, os seus pais, eles estão então se unindo. A Bíblia fala, eles se unem tornando-se uma única carne. Como é essa união? Amigos, quando nós lemos esse texto da Bíblia, quando nós entendemos que os dois se unem a ponto de se tornar um só, e é claro que isso fisicamente não pode acontecer, mas biblicamente, quando nós falamos de dois que se tornam apenas um, é a explicação bíblica de que no casamento existe a maior intimidade possível, a força desse vínculo. Então, depois de deixar a sua família original e celebrar uma nova família, ali existe um vínculo que é eterno.
É isso mesmo. O vínculo do casamento, ele é muito forte, demonstra muita intimidade. Aliás, esse concerto, porque o casamento é uma aliança, né? Nós celebramos o casamento como uma aliança, como um concerto. Não é apenas entre o homem, a mulher e aqueles que estão assistindo. É também um concerto ratificado lá no céu. Porque é um acordo desse casal, não apenas mutuamente, mas também com Deus. Afinal, eu já te disse há poucos momentos que o casamento é uma instituição criada e abençoada por Deus. Então, sempre que um casal se une, eles estão sendo abençoados não só pela comunidade que presencia a cerimônia, mas também pelo próprio Deus. E então eles passam a estar conectados entre si. É por isso que a Bíblia ela fala que os dois se tornam como se fosse um só, porque eles estão muito conectados. É claro, ainda separando as suas individualidades, a sua personalidade, você continua sendo uma pessoa com os seus pensamentos individuais, com os seus planos, com os seus sonhos, com aquilo que você já trouxe antes de se casar, mas agora na união do casamento, as coisas começam a ser um pouquinho mais diferentes. E veja, essa conexão é obviamente física, e disso nós sabemos muito bem, né? A relação sexual foi criada para dentro do casamento. Agora, essa união, esse vínculo é muito mais do que a parte física, é também a parte emocional. O homem encontra amparo emocional na sua esposa, e a mulher encontra amparo emocional no seu marido. Sim? Isso é casamento. O seu marido é aquele que te apoia, que te ajuda quando você precisa. A sua esposa é aquela que está pronta para lhe receber quando emocionalmente você está fragilizado. E olha, eu vou te dizer ainda mais um ponto. Além de falarmos da parte física, sexual, emocional, o casamento também é uma união financeira. É claro que nós não estamos aqui para falar de finanças nesse momento, mas a vida do casal é muito mais abençoada e às vezes mais facilitada quando os dois membros da família se unem também financeiramente e lutam juntos para conquistar os mesmos objetivos. Às vezes, quando o marido fala, esse é o meu dinheiro, e a mulher fala, e esse é o meu, gaste o seu dinheiro que eu gasto o meu, aí existem muitos problemas que poderiam ter sido contornados se a família tivesse apenas uma movimentação financeira. Então você percebe que a união que a Bíblia fala no livro de Gênesis capítulo 2, verso 24, ela é completa. É uma união física, sexual, emocional e até financeira, para que a vida do casal, para que o casamento possa seguir mais próximo daquilo que foi o ideal divino para cada um de nós. No casamento, inclusive, o amor ele é altruísta. Ele é um amor que busca satisfazer também a outra parte. E você sabia que esse amor do casamento, ele é o amor ágape do Novo Testamento. Esse é o amor verdadeiro e duradouro que acontece dentro do matrimônio. E se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 13, você vai perceber que este é o amor de Jesus. É o amor de Jesus por nós. Olha a responsabilidade do casamento. O amor ágape de Jesus por nós, os seus filhos, é o amor que é pedido para os membros de uma família, de um casal, né, de um casamento. João capítulo 13, verso 1, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que coisa linda é o amor de Jesus por cada um de nós, né? Amou-os até o fim. Esse é o amor ágape, verdadeiro, desinteressado, apenas ama o outro. Este é o amor que é solicitado para dentro de um casamento também. Este é o amor entre um homem e uma mulher. Agora, quando nós olhamos para o texto que está no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nós encontramos muitas características de um amor verdadeiro entre um casal. E eu queria ler com você só um trechinho, só uma parte, se você me permite e quiser me acompanhar. Abre a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler com você do verso 4 ao 8, mas olha, presta atenção no que eu vou te falar agora. Estou lendo um texto bíblico
E como você é um ser humano e eu também sou, como nós somos afetados pelo pecado, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, você vai perceber que algumas coisas que eu vou ler no texto bíblico estão diferentes da sua vida, do seu casamento, da sua família. Não fique chateado nem triste comigo, nem com a palavra de Deus. Eu vou ler e depois eu te explico. Veja só, o verso 8 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exagera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Até aqui já está bom. Você pode ouvir esse texto ou ler aí na sua Bíblia e falar, pastor Eduardo, não tem sido assim na minha casa, no meu casamento, na minha família. Eu tenho encontrado dificuldades nesses pontos que a palavra de Deus está trazendo para nós neste momento. Eu amo a minha mulher, eu amo o meu esposo, mas não tem acontecido dessa maneira. Não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não é inconveniente, não exagera. Querido, eu sei. Eu sei que é difícil. Aqui é o ideal divino. Aqui é o amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo, o amor ágape, como eu te falei. E é claro que para nós, como seres pecadores, com a natureza pecaminosa que nós carregamos, é difícil seguir exatamente o ideal divino, mas eu te digo uma coisa. Não é porque esses textos que nós lemos juntos agora sejam às vezes um ideal divino para alcançar que eu não vou tentar. Porque isso aqui não vem simplesmente de mim e de você, do marido e da mulher. Esse é um amor que brotou no coração de Deus. Então, o que nós precisamos é chamar Deus para fazer parte do nosso casamento, para fazer parte da nossa família. Pastor, eu estou com alguns problemas nesses textos aqui. Esse negócio de amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é comigo, que eu não estou suportando. Não tem sido uma realidade na minha vida. E eu vou te dizer assim, meu irmão, minha irmã, eu sei. Eu sei porque o casamento, a família, é uma entidade atacada pelo inimigo o tempo todo. As famílias estão sendo destruídas nas comunidades religiosas, nos bairros, na vizinhança, no trabalho, onde quer que você olhe ao redor, existem famílias sendo atacadas pelo inimigo. É difícil cumprir todo esse ideal que a Bíblia traz, mas em Deus, os nossos casamentos, o meu casamento, o seu casamento, podem ser bem-sucedidos, amém? Em Deus, eles podem ser bem-sucedidos. Se você olhar só para você, você vai encontrar problemas, mas quando você olha para Deus e pede auxílio ou a presença dele no seu casamento, as coisas podem começar a fluir muito melhor do que se espera. Agora, amigos, tem também um ponto muito importante. Para que as coisas possam fluir melhor, como nós lemos aqui no texto da primeira carta aos Coríntios, nós como família, como casamento, nós também temos um item importante que é responsabilidade espiritual. Sabia? Responsabilidade espiritual. Eu como marido tenho responsabilidade pela minha esposa espiritual. E ela também tem responsabilidade por mim. Porque eu quero a salvação da minha esposa e eu sei que ela quer a minha. Então a jornada de um casal é incentivando um ao outro espiritualmente. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos à igreja sempre que for possível. Agora, essa responsabilidade, digamos assim, coletiva, de um ajudando o outro, não vai substituir a sua responsabilidade individual. Você individualmente precisa buscar ao Senhor, ter os seus momentos de meditação. E olha, confie em mim, se você estiver bastante conectado espiritualmente à sua esposa ou ao seu marido, você vai ver como as coisas podem começar a acontecer muito melhor do que era antes, porque nós precisamos convidar a Deus para fazer parte do nosso casamento e também da nossa família. Então, é assim que funciona. O marido lutando pela salvação da esposa e a esposa lutando pela salvação do marido. É claro que somos salvos somente pela graça de Cristo, mas incentivando um ao outro espiritualmente nessa jornada que só termina lá no céu. Agora nós precisamos, amigos, inserir nesse contexto de família, de matrimônio, um aspecto importante.
Você sabe que o pecado trouxe muitos efeitos para o matrimônio, para a família. O pecado, na verdade, distorceu muitos aspectos da vida humana, vários e vários aspectos. A gente encontra isso na Bíblia, a gente encontra isso na nossa vida. Agora, é claro que o pecado também trouxe problemas na relação entre os seres humanos. Se o pecado já trouxe distorção entre o homem e Deus, esse relacionamento foi afetado. Nós precisamos de Jesus Cristo como nosso intercessor. É claro que o relacionamento entre seres humanos também foi afetado. O pecado trouxe efeitos nocivos para a família. Eu vou citar rapidamente, eu vou listar para você alguns desses problemas que entraram nas nossas famílias devido ao pecado no mundo. E pode ser que você se identifique com alguns desses problemas. Eu gostaria muito que você falasse, pastor, nenhum desses. Na minha família está bem, louvado seja Deus por isso. Mas muitos estão enfrentando problemas. Muitos. Por exemplo, um dos efeitos nocivos do pecado na família é a poligamia. Deus não criou um homem para ter muitas mulheres. Deus não criou uma mulher para ter muitos homens. O ideal bíblico e divino é a monogamia. Um homem se casa com uma mulher e uma mulher se casa com um homem. É assim, esse é o ideal divino. Alguns homens na Bíblia fizeram diferente e colheram resultados muito ruins, problemas, consequências. A monogamia é o ideal divino para mim e para você. Deus criou Adão e deu a Eva. Deus criou Eva e deu ao seu esposo Adão. Esse é o princípio divino. Além disso, um outro efeito do pecado é a fornicação e o adultério. Este, inclusive, é um dos mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 14, é um mandamento curto e direto que fala, não adulterarás. Meus amigos, o sexo foi criado por Deus e ele deve existir apenas no ambiente de um casamento. Qualquer outro tipo de relacionamento sexual que esteja fora do casamento entre marido e mulher, ele já é uma consequência do pecado e traz muitas consequências ruins. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento, ele pode trazer doença, gravidez indesejada, problemas emocionais, dificuldades no relacionamento, vidas e famílias destruídas. São efeitos do pecado, mas não é o ideal divino para cada um de nós. Além disso, nós também temos a impureza dos pensamentos. Repare como isso é uma indústria no mundo em que a gente vive. Como o corpo do homem e da mulher são vendidos em imagens, a todo momento, em revistas, em filmes, em séries, em propagandas, levando a nossa mente para aquilo que não é o ideal divino. Então, a impureza dos pensamentos pode ser algo que se torna um vício, e talvez seja de alguém que nos assiste agora. É um problema trazido também pelo pecado. Além disso, nós temos também a homossexualidade. Afinal, na criação, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e eles se complementam um ao outro. Como eu disse no início, as características físicas do homem e da mulher foram criadas por Deus a fim de que ambos se complementassem. O gênero masculino e o gênero feminino são essenciais, ambos, porque eles se complementam. Então, macho e fêmea, Deus os criou desta maneira. Ainda temos outros problemas trazidos pelo pecado, como o incesto, que é proibido biblicamente, relacionamento entre pessoas da mesma família, do núcleo familiar essencial, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fica claro que isso é contrário ao ideal divino para os nossos lares. E por fim, talvez o mais famoso deles é o divórcio. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 19, verso 6, a Bíblia fala assim, o que Deus juntou, que não separe o homem. Quando eu era criança, eu achava que essa era só uma frase bonita que os pastores usavam, sabia? Eu falava, nossa, é tão bonito, né, terminar um casamento, o que Deus juntou não separe o homem. E eu pensava assim, alguém deve ter inventado, e foi tão legal que os pastores agora todos copiam. E aí depois eu cresci um pouquinho mais e aprendi que esta é uma frase bíblica, ou seja, não foi um pastor ou um padre que teve uma grande ideia, uma frase bonita para colocar no casamento. Esse é um ideal divino. O que Deus juntou, não separe o homem. O divórcio, obviamente, é um dos efeitos do pecado na nossa sociedade. E esse, claro, não é também o ideal divino para as nossas famílias. Mas como eu disse agora há pouco, possivelmente a sua família, alguém que você conhece esteja listado num desses pontos que eu falei para você agora. Se você enfrentou ou enfrenta qualquer um desses desafios,
desses efeitos do pecado, eu queria te dizer que Deus está pronto para te receber. É isso mesmo. Deus está pronto para te receber, curar as suas feridas, retirar toda a culpa que ainda possa estar aí carregando nas costas, o peso nos ombros. Ele pode te oferecer uma vida nova. Essa é a boa notícia. Dentro dos puros ideais de Deus para o nosso lar e para o nosso casamento. Se você enfrentou ou ainda enfrenta problemas, se você vê algumas distorções acontecendo na sua vida, acalme-se, porque Deus sempre vai oferecer uma nova chance. Deus está sempre pronto para oferecer uma nova vida, a restaurar o seu casamento, sim, a restituir a sua família. Deus está pronto para fazer isso, se você permitir, se o seu coração estiver aberto e se esse de fato for o seu desejo. Queridos, nós vamos caminhando agora para o final e eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1, novamente do livro de Gênesis, que obviamente tem sido aqui lido muitas vezes nesse momento, já que estamos falando de família, da criação da família. Eu queria ler com você agora Gênesis capítulo 1, verso 28, para você entender a criação da primeira família, como aconteceu. Gênesis capítulo 1, verso 28, olha só. Diz assim a minha Bíblia: e Deus os abençoou, o homem e a mulher, Adão e Eva, né? Que lindo, Deus celebrando um casamento. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Mas o ponto aqui é a primeira metade deste versículo. Deus abençoa o casal, porque Deus abençoa o casamento, e então ele fala assim: agora vocês têm uma missão, criar uma família, ou seja, a chegada dos filhos. Então diz a Bíblia: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra estava bastante vazia no começo, Adão e Eva apenas, então podem encher a terra. Hoje nós temos algum controle de natalidade, isso é normal, mas quando os filhos vão chegando, a família vai crescendo. E é claro que nós temos alguns recados também para os membros da família. E eu queria começar falando aqui para os papais. Se você é papai, como eu também sou, o recado de Deus para nós, pais, no dia de hoje é o seguinte: os pais são os líderes espirituais da casa. É sua responsabilidade, o papai aí da casa, é sua responsabilidade juntar a família para o culto. Se você não fala muito bem, se você não consegue se comunicar com facilidade, não tem problema. O pai organiza o culto, chama a família, se reúne. E então uma outra pessoa pode falar, a criança pode ler, orar, cantar, mas é responsabilidade do pai trazer a liderança espiritual para dentro da sua casa. Além disso, pai, gaste tempo de qualidade com os seus filhos. Porque é nesse tempo que você vai ensinar o caminho, sabe? E o caminho que eu digo não é apenas o caminho da eternidade, que é sem dúvida o principal deles, mas é o caminho da vida. Talvez você vai ensinar uma profissão para o seu filho, você vai ensinar a respeitar as mulheres, você vai ensinar a respeitar a natureza de Deus, a ser um bom cidadão e, claro, você vai ensinar a seguir firme nos caminhos de Deus através da Bíblia Sagrada. É a responsabilidade do pai. Além disso, maridos, papais, é nosso dever, de acordo com a palavra de Deus, amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Essa é a nossa missão, como pais, trazer espiritualidade para a nossa casa, trazer também tempo de qualidade com os nossos filhos, e acima de tudo, amar e amar muito as nossas esposas. Mamães, quais são os deveres das mamães no conceito da família? Bom, a mãe é a rainha do lar. A mãe é a rainha do lar. Ela que molda o caráter dos seus filhos. É claro que o pai também pode fazer isso. É claro que alguns pontos que eu falei do pai, a mãe também pode fazer e vai precisar fazer, porque nem todas as famílias estão completas. Mas nós sabemos que o laço de amor e de união entre a mamãe e o seu filho é inigualável. É inclusive comparado ao amor de Deus. O amor da mãe pelo seu filho assemelha-se ao amor de Deus por nós aqui na terra. É o laço mais sagrado da família. A mãe passa mais tempo, desde a gestação até a amamentação, a mãe já vai passando as suas impressões e vai moldando o caráter dos filhos. Olha como é importante o seu papel aí também, mamãe. As mamães que nos assistem nesse momento, você é a rainha do lar.
Se nunca ninguém te disse isso, eu estou dizendo agora. Aí no seu lar, a rainha é você. E a sua função é trazer paz para o seu lar e também moldar o caráter dos seus filhos. E eu vou te dizer algo. Deus conhece o seu esforço e o seu sofrimento. Mamãe, papai, às vezes um precisa fazer o papel do outro, às vezes o pai foi embora de casa, ou a mãe foi embora, ou alguém faleceu. Deus conhece o seu esforço. Deus conhece o seu sofrimento e a sua luta, e Ele não te desampara. Naquilo que faltar, Ele completa. Eu não tenho dúvida alguma disso. E agora, para falar dos filhos, em primeiro lugar, para falar dos filhos, nós temos que entender que os filhos não escolheram vir ao mundo, não é? Você escolheu ou não escolhi? De repente, nasci, cheguei, estou vivendo aqui nesse planeta, e agora? Eu não escolhi, os filhos não escolheram, então os filhos devem ser amados desde a gestação. Papai e mamãe amem os seus filhos desde a gestação. As crianças que são amadas pelos seus pais têm mais facilidade de entender o amor de Deus por elas, sabia disso? Quanto mais são amadas dentro do seu círculo familiar, mais facilidade as crianças têm de entender o amor de Deus por elas. Também sobre os pais requer o comprometimento e a dedicação para levar os seus filhos nos caminhos de Deus, na obra do Senhor. É nosso dever como pai, como mãe, ensinar, proteger, orientar e ver o desenvolvimento dos nossos filhos. Agora, filhos, é verdade também que, como filho, né, nós devemos respeitar e obedecer os nossos pais, principalmente se eles são pais cristãos que nos trazem princípios bíblicos. Nós devemos respeitar, amar e obedecer os nossos pais. Se você tem a oportunidade de ter os seus pais vivos ainda junto de você, e eu tenho os meus pais vivos, você precisa aproveitar e dizer que os ama e o quanto eles são importantes para você. E às vezes você demonstra isso respeitando e obedecendo os seus pais que tanto fizeram por vocês enquanto cresciam, enquanto se desenvolviam. Agora, se a missão parece difícil demais, amigos, eu quero falar para você que você deve orar a Deus. Ore a Deus pedindo sabedoria para ser um grande pai, uma grande mãe, para ser um filho obediente. Em todas as esferas da família, nós precisamos de Deus. Por isso devemos orar e pedir sabedoria para cumprir as nossas funções, como pai, como mãe, como filhos. O meu convite é para que você consagre a sua família ao Senhor, e eu tenho certeza que você receberá educação, receberá sabedoria na educação dos seus filhos aqui nessa terra. E que a sua família vai ser uma bênção, porque Deus criou a família, Ele é o autor das famílias e Ele criou para que possamos ser bênçãos. O testemunho de uma família abençoada é tremendo com as pessoas que entram em contato com essa família. Meus queridos, para terminar a mensagem de hoje, nós devemos nos lembrar que a nossa igreja também é uma família. É um abrigo amoroso e carinhoso para todos os tipos de pessoas. Porque nós falamos muito de famílias aqui, mas nós temos pessoas solteiras, nós temos pessoas viúvas, pessoas que estão separadas. Nós temos muitas realidades de famílias. Algumas estão incompletas, destruídas, separadas pela morte. Em muitas partes da Bíblia nós encontramos que a verdadeira religião, a verdadeira e pura religião é aquela que cuida dos aflitos e dos necessitados. E nós somos uma família, nós somos a família de Cristo. Esta igreja é uma família, é a família de Cristo. E se você tiver o desejo de pertencer a esta família, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Igreja de Cristo, você pode se unir a nós nessa jornada espiritual. Você é bem-vindo, não importa, né, como está a sua família, se está bonito e perfeito, se está aí em cacos, em pedaços, você é bem-vindo. Não importa como você está agora, nós queremos te ajudar nessa jornada de se encontrar com Jesus. Então nós encerramos essa mensagem com um convite muito especial para que você também venha e faça parte da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo. Nós aqui estamos prontos para receber você com muito amor, para auxiliar você com as suas necessidades e também para lutarmos com você as suas batalhas, porque esta é a Igreja de Cristo e aqui todos são bem-vindos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Pai querido que está nos céus, nós queremos agradecer a Ti, porque a Tua palavra, ó Deus, ela traz muito conhecimento e sabedoria para todos nós. Obrigado porque a família é um ideal divino, criado para cada um de nós, e nós te agradecemos por isso. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Ela é imperfeita, Senhor, o Senhor sabe bem disso, mas nós, neste momento, entregamos em Tuas mãos a nossa casa, o nosso lar, para que o Senhor nos ajude a restaurar o que tem que ser restaurado, para que o Senhor abençoe as famílias que nos assistem nesse momento, aquilo que precisa ser arrumado, Pai, transformado, o Senhor tem poder para fazer isso. Por isso clamamos para que o Espírito Santo venha habitar na casa, no lar, na família de cada um de nós, porque com a nossa família completa, nós queremos Te servir e um dia Te encontrar nas nuvens do céu para passar toda a eternidade ao lado do nosso Jesus. Abençoa a nossa igreja, que sejamos sempre uma família de portas abertas a todos aqueles que quiserem conhecer a Jesus. Fica conosco, abençoa-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.